Caríssimo aluno da Faculdade Batista, estamos retornando então à nossa aula de filosofia, lembrando que na última aula nós nos preocupamos em definir o que é o mito. Hoje nós vamos tratar do percurso que essa compreensão da realidade faz até chegarmos àquilo que nós chamamos o tempo da consciência racional. Para que possamos fazer esse estudo, nós temos que nos lembrar de algumas coisas muito importantes. Começamos, por exemplo, lembrando os grandes contadores de história do passado, especialmente Homero e Hesíodo. Homero, com os dois textos mais importantes da literatura ocidental antiga, a Ilíada e a Odisseia, e Hesíodo, que, dentre as obras que produziu a Teogonia, que conta a história do surgimento das divindades gregas antigas. Na verdade, tanto Homero quanto Hesíodo, eles conseguiram recolher histórias que eram cantadas nas praças, nas ruas de antigamente, através dos chamados aedos e rapsódios. Na verdade, esses aedos e rapsódios eram figuras da cultura antiga, mais ou menos semelhantes aos repentistas do Nordeste, usando o tempo todo, como forma de comunicação, a chamada literatura de cordel. Ou seja, através de certas canções, em um modo muito próprio de se contar as histórias, esses talentosíssimos contadores de história do Nordeste falavam dos nossos mitos aqui da terra brasileira, pois os aedos, os rapsódios antigos faziam as mesmas coisas. E ao contar as histórias dos deuses, dos grandes heróis, eles acabaram contando um pouco de como antigamente se percebia o mundo, se percebia a realidade em volta. Homero, por exemplo, produziu a Ilíada. A Ilíada conta fundamentalmente a história daquela que para alguns é conhecida como a mãe de todas as guerras, a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, só para que vocês possam se lembrar bem, conta sobretudo o momento quando Helena de Troia é raptada pelo príncipe Paris, príncipe grego, e, ao ser raptada, acaba provocando a ira de Menelau, marido de Helena e rei de Esparta, que junta todos os heróis da Grécia Antiga numa batalha para recuperar Helena, trazer Helena de volta à terra de Esparta. Bem, a Ilíada conta essa história, mas conta, sobretudo, a história daquele que é considerado o maior de todos os heróis da Guerra de Troia, um herói de força descomunal, absolutamente extraordinário guerreiro, chamado Aquiles. Especialmente a Ilíada se preocupou em contar aquele momento quando Aquiles tem um momento de ira, se confronta com o comandante do seu exército, o rei Agamenon, e a partir desse confronto ele abandona o campo de batalha, e como ele era o mais importante dos guerreiros, o fato de abandonar o campo de batalha por um momento levou o seu povo a uma derrota atrás da outra. Uma situação muito complexa, e toda a história da Ilíada vai narrar esse episódio e, sobretudo, o esforço que se faz para trazer o quase invencível guerreiro Aquiles novamente para o campo de batalha. Isso é o que se conta na Ilíada. Além da Ilíada, temos uma outra história narrada por Homero, que de certo modo é considerada uma continuação da história da Ilíada. Enquanto na Ilíada nós temos como protagonista principal o grande e poderoso guerreiro Aquiles, na Odisseia o protagonista é Ulisses. Ulisses era conhecido como o homem dos 1000 estratagemas, tinha uma inteligência descomunal, ele era protegido pela deusa Atena, considerada como deusa da sabedoria. Tudo que se referia a pensar a respeito de uma ação, a elaborar um plano, a ter uma ação mais concatenada, a questão aqui era chamar Ulisses, o mais inteligente dos guerreiros de Troia. Aliás, só para se lembrar, a Guerra de Troia termina através de um artifício criado por Ulisses. Ele imaginou um cavalo de madeira gigantesco que resolveu oferecer de presente aos troianos, que viviam o tempo todo escondidos atrás de uma cidadela inexpugnável, indestrutível, não havia como derrotá-los, escondidos atrás daquela muralha. Ulisses, então, criou o estratagema do cavalo de Troia, que foi entregue de presente.
cavalo foi cheio de soldados gregos no seu estômago de madeira, digamos assim. Naquela madrugada terrível, eles saíram lá de dentro, abriram os portões da cidade de Troia. Os gregos entraram e conseguiram uma vitória absolutamente extraordinária. Pois bem, Ulisses foi o grande arquiteto desse plano. Terminada a guerra, vitória dos gregos, Ulisses prepara-se para voltar para sua casa. Mas no momento de orgulho, os gregos chamam essa atitude de híbris, quando a pessoa tem um assomo de orgulho, se sentindo melhor do que os outros, mais poderoso do que os outros, até do que os deuses. Ulisses, no início da sua viagem, ele chega a dizer que ele foi o grande responsável pela vitória, não dando crédito aos deuses pelo mérito da vitória que ele havia alcançado. Poseidon, deus do mar, ouvindo isso, ficou muito aborrecido, transformando a viagem de Ulisses de volta para sua casa, a famosa ilha de Ítaca, onde o aguardava a sua bela e amada esposa Penélope. A viagem se transforma num tormento, ele começa a navegar em círculos o tempo todo, graças à ação de Poseidon, condenando o tempo todo o assomo de orgulho do guerreiro Ulisses. O que é interessante dessas histórias antigas é que, no caso da Odisseia, por exemplo, se nós imaginarmos que a nossa vida se assemelha um pouco com uma grande viagem que nós fazemos na busca da realização dos nossos sonhos, então podemos considerar que a Odisseia nos convida a pensarmos um pouco a respeito disso. Nessa viagem tremenda, Ulisses enfrentou todas as aventuras possíveis e imagináveis, enfrentou um gigante aterrorizante, o Cíclope, que tinha apenas um olho no meio da testa, enfrentou bruxas, terrores de toda a natureza, e depois de enfrentar todas as situações, algumas bem trágicas, finalmente ele chega à sua casa, a ilha de Ítaca, onde se encontra com a sua esposa, retoma o seu reino e poderíamos dizer que foi feliz pelo resto dos seus dias. A Odisseia. Mas além dessas histórias antigas, é preciso que nós lembremos que tudo isso faz com que nós pensemos num certo modo de ver a vida. Por exemplo, para os gregos antigos, eles tinham a tendência de achar que todos eles eram fortemente conduzidos pela força do destino. A força do destino era entendida pelos gregos antigos como, sobretudo, a ação de umas divindades que eles chamavam de moiras. As moiras, elas teciam um tecido feito com uma linha muito comprida, que significava a vida de cada pessoa. A partir do momento que elas resolvessem cortar essa linha, meus caros, eu diria, já era. Porque o destino, no caso, estaria determinado. É bom lembrar um detalhe importante. Para os guerreiros antigos, que viviam no chamado tempo mítico, o destino era a força mais importante. Talvez o maior exemplo disso é quando nós nos lembramos do diálogo entre Aquiles e a sua mãe, a deusa Tétis. É só lembrar para os queridos alunos que Aquiles era um semideus, ele era filho de uma deusa com um mortal, e desse nascimento nasceu esse super-herói Aquiles. Um pouco antes de começar a guerra de Troia, ele conversa com a mãe e a mãe diz a ele o seguinte: meu filho, se você for para essa guerra, isso já está determinado pelo destino, você será o maior dos guerreiros naquele campo de batalha, mas a sua vida será uma vida breve. Se por acaso você não for para a guerra, você pode envelhecer com a sua esposa, ter filhos e netos, só que tem um pequeno detalhe. Os seus filhos e netos vão gostar muito de você, mas os anos vão passar e você vai acabar completamente esquecido. Ao contrário, se você for para essa guerra, enfrentar o seu próprio destino, o seu tempo de vida será breve, mas como você será o maior dos guerreiros, o seu nome estará escrito nas páginas da história para todo sempre. Como na mentalidade mítica, o guerreiro sempre ia ao encontro do seu destino, no caso então, Aquiles não tem como escapar do próprio destino, ele vai ao encontro daquilo que estava escrito e no momento trágico, alcançado no seu único ponto fraco, que era o seu calcanhar,
uma flecha venenosa, ele acaba perdendo a sua própria vida, fruto de um destino que já estava traçado. Bem, meu caro aluno, é assim que nós entendemos um pouco dessas histórias e das características do mundo chamado mítico. Até a próxima!